Amém. Então, capítulo 4, versículo 1, por favor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias, não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Então, você repara que o Senhor Jesus, logo após ser batizado nas águas, no Rio Jordão, e ali recebeu o Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de pomba, ao ouvir a voz, depois de ouvir a voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado que me comprazo, depois dessa experiência extraordinária, o que aconteceu? Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Quando a gente lê na Bíblia a palavra deserto, você sabe o que é o deserto? O deserto é um lugar confortável? O deserto é um lugar onde você tem ali a companhia de todo mundo? O deserto, ele é um lugar solitário. O deserto é um lugar onde você tem privações, você não tem água, você não tem comida. É um lugar desconfortável. Sim ou não? Então, o que é que representa o deserto hoje? Toda aquela situação em que você se encontra nessas condições, nessas características. Aquele momento da sua vida que você se sente sozinho. Aquela situação que você está vivendo desconfortável. Aquela necessidade que você está a passar, aquela luta que você está a enfrentar. Isso pode ser um deserto. Agora, é importante que você entenda que existem duas maneiras de você ir parar no deserto. Uma é quando você vai para o deserto com as suas próprias pernas. Quando a pessoa, ela está, por exemplo, no momento solitária, se sentindo só, mas porque quando todos estavam ao seu redor, ela maltratava, ela brigava, ela tratava mal. Então, o que aconteceu? Todo mundo. Então, ela se sente hoje desprezada e abandonada, mas por quê? Porque ela provocou isso. Ela provocou aquela situação. A mesma coisa a pessoa que fez uma má escolha, teve um mau comportamento. Então, hoje, ela está passando por uma situação na vida amorosa porque fez uma má escolha. Ela hoje está passando por uma situação financeira porque fez uma má escolha. Então, essas dificuldades que ela está passando não tem nada a ver com o deserto que o Espírito Santo leva. Amém? Mas, você que está nesse tipo de deserto aí, mas para você não ficar tão triste assim, mesmo que você esteja hoje num deserto por causa de um erro que você cometeu, se a pessoa for humilde e reconhecer o seu erro, mesmo tendo sido ela quem causou aquilo, ela pode tirar algum proveito, porque ela pode aprender com aquele erro e nunca mais voltar a cometê-lo. Deus
na humildade dessa pessoa, em reconhecer que ela errou, em reconhecer que ela quem provocou aquela situação, ela pode se humilhar diante de Deus e dizer, ó Deus, me ajuda a recuperar o que eu fiz por onde perder, me ajuda a reconstruir o que eu com as minhas próprias mãos destruí, e Deus com certeza vai ajudar essa pessoa. Amém? Agora, existe o outro deserto, que é aquele que é o Espírito Santo quem conduz a pessoa, que foi o caso do Senhor Jesus, que diz aí bem claro que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse tipo de deserto é aquela situação que você está a passar, que você não teve culpa naquilo. Por exemplo, imagine que você esteja a passar por uma injustiça no seu trabalho, simplesmente porque você é correto. E lá no seu trabalho, de repente, você tem alguma situação onde todos fazem algo errado, todos de repente defraudam a empresa, ou não são sinceros com os clientes, fazem algo que você, como um cristão, tem consciência de que aquilo não está certo, e você diz, não, isso eu não vou fazer. Então, você passa a ser uma ameaça para todos os outros que fazem. Então, eles começam a podar você, começam a lhe perseguir. Você fez por onde aquilo está acontecendo? Não, você está passando por aquilo por causa do seu caráter de cristão, por causa da sua fé em Jesus. Então, isso é um deserto que o Espírito Santo permite você passar, para que você amadureça, para que você aprenda a confiar nele, porque eu só vou conseguir amadurecer a minha fé utilizando ela. Você concorda comigo? Sim ou não? É como músculo, você só desenvolve o músculo utilizando ele. Então assim também é a fé. E se eu não passar por situações que me obriguem a usar a fé, então como que a minha fé vai amadurecer? Como eu vou aprender a confiar em Deus, se eu não passar por situações que me obriguem a confiar nele? É nos momentos em que eu passo, em que eu tenho que confiar nele, que eu vou aprendendo a confiar nele. E eu vou então ficando cada vez mais preparado para outras lutas maiores. Percebe, sim ou não? Então Deus permite a gente passar por lutas. De repente você se sente hoje desprezado, sozinho como num deserto, mas não é porque você fez por onde, mas simplesmente porque você abraçou a fé em Jesus, e na sua família, uma família de repente religiosa, uma família que de repente não aceita que você esteja na igreja, principalmente na igreja universal, mesmo que você não esteja fazendo mal algum. Qual é o mal que você está a fazer? Nenhum. Mas mesmo assim, aquelas pessoas insistem que você saia da igreja, e porque você não faz o que eles querem, eles começam a lhe tratar diferente, começam a lhe tratar mal, começam a criticar a sua fé. Então, esse é um deserto que o Espírito Santo está permitindo você passar. E amanhã, você vai ver, depois que tudo isso passar, você vai ver que Deus estava lhe ensinando, lhe amadurecendo no deserto. Amém? Mas, repare, veja só o que aconteceu lá no deserto, versículo 2. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Repare que o diabo estava ali no deserto desde o início, mas ele só chegou até Jesus para tentar ele, fazendo ele transformar a pedra em pães, quando chegou o último dia do seu jejum, quando o nível de fome estava no auge, quando está escrito aqui, finalmente ele teve fome. Então o diabo esteve ali a todo instante aguardando o momento certo, quando ele, percebendo que já havia se passado 40 dias que Jesus não comia, então, vendo que a fome estava o quê? Maior, o diabo veio e ofereceu a tentação, que ele transformasse as pedras em pães. Repare, olhem para mim, por favor. O mal nem sempre tem pressa. Às vezes, ele é paciente, para esperar o momento certo de agir. E embora o diabo não saiba todas as coisas, como Deus, que é onisciente, mas pelas nossas reações, ele sabe o que pode nos tentar.
Diferente de Deus, que sonda mentes e corações, o diabo não sabe o que está na sua mente, no seu coração, a não ser que seja algo que pertença a ele, que seja ele que esteja colocando na sua mente, no seu coração. Do contrário, ele não sabe o que você está pensando agora. Mas, pelas suas reações, o diabo sabe o que se passa, o que mexe com você. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa solteira, imagine aquela pessoa solteira que está esperando conhecer alguém da mesma fé, que ela possa construir uma família, e aí os anos estão passando, isso não aconteceu ainda, e lá ela vai a um almoço de família, naquele almoço de família, um ente querido, um familiar, sempre tem um familiar engraçadinho, não é? Que faz uma piada, uma brincadeira, e aí fulano, não casou ainda, vai ficar para a titia, não é? Aí o diabo está ali, observando a sua reação, e aí dependendo da sua reação, o diabo vê, mexeu com ela, e aí o diabo percebe que depois que você ouviu aquilo, você já anda triste, você já anda diferente, então o diabo, é agora que eu vou preparar um prato especial para ela, e aí ele conhece aquilo que lhe chama atenção, porque ele já viu você na rua, olhando para alguém que passou por você, então ele sabe qual é o perfil de pessoa que você gosta, ele ouviu aquela conversa com uma amiga, que disse, eu queria tanto que fosse uma pessoa assim, que fosse assado, então o diabo vai lá no inferno, preparar o prato para você, e aí ele vem e oferece o prato de acordo com o cliente, se você consegue me entender. Então, se você está passando por um problema financeiro, ele vai tentar você, porque ele viu qual foi a sua reação, quando você foi cobrado, quando alguém lhe ofereceu um dinheiro ilícito, e você titubeou, então o diabo percebeu. Então, nessas fraquezas, nessas reações, o diabo vai percebendo o que atrai a pessoa. Ele viu que Jesus estava com fome, e foi lá dizer para ele transformar pedras em pães. Agora, imagine você, a raiva do diabo, quando ele espera todo o tempo, com muito sacrifício, prepara um prato direitinho para você, e você diz o quê? Não quero. Como que ele deve ficar com quê? Com raiva. Não é verdade? Agora, imagine a satisfação do diabo, quando depois de muito tempo esperando, ele prepara um prato direitinho, e a pessoa aceita. Qual é a satisfação que ele tem? Entende sim ou não? Será que ele teve satisfação com Jesus? Vamos ver qual foi a resposta. Versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito. O que é que Jesus disse? Está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui está o segredo, pessoal. Aqui está, nas palavras de Jesus. Ele venceu aquela tentação dizendo, está escrito. E o que ele disse? Que todo homem viverá da palavra de Deus. Então aqui está o segredo. Você quer saber qual é o segredo para você vencer todas as tentações? É viver do quê? Da palavra de Deus. É quando você ser tentado, você pensar no que está escrito na palavra de Deus, e usar esta palavra para se proteger, para se defender. Então, por exemplo, imagine o caso dessa pessoa solteira, e ela está sendo tentada, e aí vem aqueles pensamentos dela desistir, dela casar com qualquer um, aí ela lembra da palavra de Deus que está escrito, que o Senhor faz o solitário habitar em família. Não, Ele vai me dar a condição de construir a família que eu quero. Percebe sim ou não? Ela está passando uma tentação lá na casa dela, com um familiar incrédulo, ela chega da igreja domingo de manhã, cheia do Espírito Santo, toda feliz, e quando chega em casa o marido já está bebendo, o filho já está usando droga, e aí vem aquela fraqueza, poxa, eu acabei de orar pela família, e olha só essa situação, aí o marido vira para ela e diz assim, olha, eu nunca vou pisar os pés nessa igreja, e aí ela fica abatida. Naquele momento, ela lembra o que está escrito aonde? Está escrito,
que se eu crer, será salvo. Se eu crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Ó meu Deus, o Senhor diz na tua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo que nunca vai se converter, mas o Senhor está dizendo que eu e a minha família vamos servir o Senhor. Então, eu não vou me importar com o que ele está dizendo. Um dia, ele vai reconhecer que eu estava com a razão. Amém? Então, quando você apela para a palavra de Deus, você frustra as tentações do diabo. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Quanto mais você conhecer a palavra, mais munições você tem, mais cartas na manga você tem para usar quando vierem as tentações. Tem gente que só conhece o Salmo 23, só lê o Salmo 91, eu vou ler a Bíblia. Aí o que ela vai ler? Salmo 91. Ou então fica desperdiçando o seu tempo nas redes sociais. Não é que não possa ver, mas tem gente que, enquanto que ela lê a Bíblia 10 minutos, ela passa 1 hora, 2 horas nas redes sociais. Então você tem que investir também na palavra de Deus. Às vezes você está ouvindo uma pregação, uma reunião, ou lendo a Bíblia, uma palavra que naquele momento não te diz nada. Naquele momento, nem toda reunião, nem todos os domingos de manhã você vai sair daqui dizendo, Deus falou comigo hoje, né? Se bem que tem gente que chega todo domingo, né? A situação dela está tão terrível que todo domingo, né? Mas vai haver dias que você, poxa, palavra maravilhosa, né? Forte, mas não diz nada para você no momento que você está passando. Mas lá na frente, diante de uma tentação, você vai lembrar daquela pregação, porque Deus vai fazer você se lembrar. Jesus disse lá em João 14, que o Espírito Santo faria os discípulos lembrar o que ele havia dito. O Espírito Santo faz isso, faz você lembrar de uma pregação que você ouviu há anos atrás. Quantas vezes eu já passei por situações em que eu me lembrei de pregações que eu ouvi quando cheguei na igreja, há anos atrás. O Espírito Santo faz a gente lembrar. Mas como ele vai fazer a gente lembrar de uma coisa que a gente não ouviu? Como que ele vai fazer eu lembrar de uma palavra que eu não li? Então é importante eu ler o quê? A palavra. Agora, Jesus disse para o diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, o diabo desistiu? Versículo 5, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, repare bem nesse detalhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, quando o diabo viu a sua primeira tentativa frustrada, ele levou Jesus a um alto monte, mostrou todos os reinos ali daquela região, e disse para Jesus, tudo isso eu lhe dou, se você me adorar. Amém? Então você repare, que nem todo o sucesso vem de Deus. Às vezes o diabo leva a pessoa lá em cima. Às vezes o diabo dá um sucesso para a pessoa, como nós vimos aqui, por um momento de tempo, para que a pessoa, vendo aquelas riquezas, vendo aquele sucesso, se iluda e acabe deixando de ser fiel a Deus, de servir a Deus como antes. Percebe, sim ou não? Então, há pessoas que o diabo levou lá em cima, e elas se encantaram. Lá na parábola do semeador, em uma daquelas 4 sementes que não deram frutos, está escrito que uma delas foi sufocada pelos espinhos. E Jesus disse que esses espinhos representam a fascinação das riquezas. Ou seja, é aquela pessoa que quando não tinha nada, era temente a Deus, era humilde, mas o diabo conhece o ego dela, o diabo sabe que ela se encanta facilmente com as coisas, então foi dando riquezas, foi dando oportunidades, foi dando sucesso a elas, e elas nunca mais foram a mesma. Você sabe que tem gente que depois que se tornou empresário, depois que conquistou o que queria, nunca mais teve a mesma intimidade com Deus de antes, porque elas se deixaram levar pelo aquele momento de sucesso, de conquista,
Entende sim ou não? Então tome cuidado, não deixe que nada venha iludir os seus olhos. O diabo está pronto para pagar o preço que for. Se você tiver à venda, ele vai pagar. Para ter a sua alma, ele paga qualquer preço. Veja que ele ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo. E ele pode oferecer. Se você estiver disposto a trocar sua salvação por um casamento, por um namorado, por uma namorada, se você estiver disposto a trocar a sua salvação pelas riquezas, se você estiver disposto a trocar a sua salvação pelas amizades que você tanto admira e gosta, ele vai pagar o preço que for. Se você tiver com a sua salvação à venda, se ela tiver um preço, o diabo está pronto para pagar, qualquer que seja o valor. Amém? Será que Jesus se vendeu? Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Amém? Que maravilha, né? Essa aqui é a maior riqueza da pessoa que é convertida. É como se Jesus estivesse dizendo para o diabo o seguinte: eu não preciso da glória deste mundo, dos reinos deste mundo, porque a minha maior riqueza é adorar e servir a Deus. Então você pode até conquistar, Deus pode te dar muita prosperidade para que você possa sustentar a obra de Deus, para que você tenha uma vida confortável, mas você vai sempre acreditar que a sua maior riqueza não é o que você tem na conta bancária, não é o carro que você dirige, a casa que você vive, o título que você tem. Você que é nascido de Deus sempre vai considerar: a minha maior riqueza é servir a Deus. Ele pode tirar tudo que me deu, se Ele quiser. Ele pode tirar tudo de mim, mas eu nunca vou deixar de adorá-lo como Senhor da minha vida. Que o diabo tirou, não foi Deus, mas Deus permitiu que tirasse tudo, mas nunca está escrito que ele blasfemou contra Deus, e nem atribuiu a Deus causa alguma. Então, a pessoa que é verdadeiramente convertida, nascida de Deus, ela tem essa consideração: o Senhor é a minha maior riqueza, o Senhor é o meu maior tesouro. Tudo o resto, por mais importante, a família que é tão importante para mim, o trabalho que é tão importante, que eu lutei tanto para conquistar, tudo isso não tem o valor que o Senhor tem para mim. O Senhor é a minha maior riqueza. Adorar o Senhor, servir o Senhor é a minha maior riqueza. Amém? E a última tentação, qual foi? Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Olha só que ousadia do diabo. Vendo que Jesus resistiu às duas primeiras tentações, usando o quê? A palavra. Então o diabo pensou: tá bom, eu vou usar também a palavra. E ele foi lá no Salmo 91, buscar lá uma das promessas do Salmo 91, onde Deus fala que dará ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar e não tropeçarmos em alguma pedra, e disse: então, se você é filho de Deus mesmo, lança-te daí para baixo, e Ele vai dar ordem aos anjos para te guardar, se você realmente é filho de Deus. Veja só a ousadia do diabo. Ele estava, de uma certa forma, fazendo Jesus se suicidar, para tentar o suicídio, se jogar do pináculo, para provar se Deus era realmente com ele, se ele realmente era filho de Deus ou não. Olhem para mim, por favor. Se você precisa ver alguma coisa para acreditar que você é de Deus, você estará sujeito, vulnerável, a passar por uma tentação desse tipo. Se você é aquela pessoa que fica sempre dizendo: se Deus é comigo, eu vou lá fazer aquele emprego, aquela entrevista, e aquele emprego vai dar certo. Se Deus é comigo, eu vou ficar curado. Se Deus é comigo, nunca faça isso. Você pode dizer: porque Deus é comigo, isso vai acontecer. É uma coisa. Agora, se
Quer dizer, então, que se Deus não fizer, Ele não é com você? Se Deus não fizer, então quer dizer que Ele não existe. Percebe a gravidade do que é você fazer esse tipo de coisa? Por isso que você tem que tomar cuidado com as pregações que você ouve por aí afora. Porque a palavra de Deus, ela é santa, é uma só. Mas você tem que tomar cuidado porque ela pode ser interpretada de outras maneiras. E às vezes você está ouvindo na internet, por algum lugar aí afora, a pregação de alguém que você nem conhece. E que, de repente, pode estar interpretando uma palavra que vai levar você a ter dúvida, que vai levar você a tomar decisões erradas. O diabo usou a palavra de Deus para levar Jesus a se matar. Imagine como que por aí afora o diabo pode usar pessoas para também, com a Bíblia, levar alguém a interpretações erradas. Eu me lembro de uma história que o bispo me contou uma vez, de um jovem que estava na igreja, aflito, passando por uma luta, e falou assim, pegou a Bíblia, sabe aquelas pessoas que têm mania de abrir a Bíblia assim, fala comigo e deixa eu ver assim, o que é que Deus quer falar comigo, põe o dedo, e é isso que Deus quer falar comigo. E às vezes Deus não fala e ela chega na Bíblia, chega no pastor e diz assim, pastor, olha, eu pedi para Deus falar comigo, Deus me mostrou isso aqui, mas eu não entendi nada. Se você pediu para Deus falar com você e Ele não falou, eu vou falar? Mas tem gente que faz isso. Aí esse jovem estava lá passando por uma luta e disse, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, e fala comigo. Aí abriu a Bíblia, lá na passagem que Judas se enfocou e se matou. Aí ele começou, não pode ser, o senhor não pode dizer isso para mim, isso não pode ser, não é verdade. Deus, confirma. Aí ele abriu de novo e pum, caiu lá na parábola do bom samaritano, no finalzinho, quando Jesus disse, vai tu e faz o mesmo. Você está vendo a gravidade do que é você ler versículos aleatórios, sem o contexto, sem entender o que realmente está ali escrito? Então, por isso, toma cuidado com a fonte da onde você tem bebido. Você pode estar se contaminando. Amém? A palavra de Deus é pura, é santa, mas entenda, a maneira com que ela é interpretada pode não ser a correta. Amém? Então, Jesus percebeu logo que o diabo, querendo enganar Jesus com a palavra de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus respondeu, não, diabo, eu não preciso tentar a Deus para provar que eu sou de Deus ou que Ele é comigo. Eu sei que Ele é comigo. Lembra do que Paulo disse? Eu sei em quem tenho crido. Lembra do que disse Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não preciso ver para crer. Eu creio que Ele está comigo, e ainda que eu não esteja vendo nada que justifique isso, mas eu tenho certeza. Ele não precisa fazer nada para mim, para eu acreditar nele, porque o que Ele já fez, me perdoando, dando a vida dele por mim naquela cruz, já é o suficiente para eu acreditar que Ele é comigo e ponto final. Amém? Se Ele diz, se a palavra de Deus diz, eu sou contigo, o que mais Ele precisa fazer para eu acreditar? Se Ele já disse que é comigo, Ele não precisa fazer mais nada. Se Ele disse que Ele é comigo, eu vou acreditar e ponto final. Ainda que os outros digam, cadê o seu Deus? Ainda que a situação não seja a melhor, mas eu sei que Ele é comigo, porque Ele disse que está comigo. Eu não estou vendo ainda, mas eu sei que Ele está comigo e meus olhos verão. Amém? Então, quando você tem esse tipo de fé, quando você tem essa qualidade de fé, olha para mim, por favor. O diabo fica assim, como é que eu vou derrubar ela? Como é que eu vou desviar ela? Amém, gente? Então, diante disso, qual tem sido as tentações que você tem sido tentado? Você que está passando por um deserto, qual tipo de deserto que você está passando? Escrito lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus falando,
na versão de Mateus, fala que no final das tentações, os anjos vieram e serviram Jesus. Se você está passando por uma tentação, seja firme como Jesus foi. Ele foi tentado e não caiu em tentação. O pecado não está em ser tentado. O pecado está em cair em tentação. Então, se você está sendo tentado, Jesus mostrou que ele venceu e você também pode vencer. E que se você permanecer firme, no fim da tentação, os anjos vão vir te servir, vão trazer a resposta para você. Amém? Mas não ceda, não dê o gostinho do diabo de comemorar dizendo, consegui derrubar ela, consegui fazê-la desistir, consegui fazê-la abandonar a fé. Não dê esse gostinho para o diabo. Pelo contrário, deixe Deus feliz em ver você firme até o fim. E o diabo revoltado por não conseguir te derrubar. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.